Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você a respeito de seleção dos implantes. Como que o dentista seleciona, como que ele escolhe o implante ideal para colocar na sua boca? O primeiro critério para eu selecionar um implante é a altura do implante. Para eu saber qual é a altura do implante que eu vou utilizar no meu paciente, eu preciso pedir algum exame de imagem, como uma radiografia panorâmica ou uma tomografia computadorizada. O exame clínico, ele ajuda também o dentista a ter uma noção, né? Mas só nesses exames de imagem que a gente realmente consegue saber qual é a altura óssea que o paciente tem para fazer a instalação do implante. Eu tenho algumas estruturas importantes na boca que limitam a instalação do implante. Por exemplo, eu tenho um nervo que passa aqui dentro da mandíbula, né, que me limita a instalação do implante. Eu preciso saber exatamente qual é a altura que eu tenho do comecinho do osso até chegar nesse nervo. Para quê? Para selecionar um implante de menor comprimento para instalá-lo. A mesma coisa acontece na região posterior de maxila, por causa do seio maxilar, e a mesma coisa acontece com a região anterior da maxila, que é limitada pela cavidade nasal. Então, é necessário saber corretamente qual é a altura óssea, o remanescente que eu tenho de osso, para que eu possa instalar o meu implante sem afetar nenhuma outra estrutura anatômica importante e talvez gerar um dano para o meu paciente. O segundo ponto importante na seleção dos implantes é a espessura óssea. A espessura óssea ela é tão importante quanto a altura óssea. O implante, quando ele é instalado no osso, ele deveria estar cercado por osso, por uma espessura de mais ou menos 1 milímetro em torno do implante. Esse é o ideal. Se eu não tenho essa espessura, provavelmente espiras do implante poderão ficar aparecendo, e isso pode ser um problema talvez a médio e longo prazo. Então é importante que a gente saiba qual é a espessura óssea adequada. Talvez eu não tenha naquela situação uma espessura que seria a ideal, mas se eu já souber qual é a espessura que o paciente tem, eu posso já planejar uma enxertia óssea junto com a instalação do meu implante. Então é importante saber isso antes de começar o procedimento e não saber isso durante o procedimento e o dentista, o profissional, ser pego de saia justa. Isso faz parte do planejamento. A espessura óssea, ela é tão importante quanto a altura óssea. E qual é o exame que vai me dar espessura óssea? Só a tomografia computadorizada. A radiografia panorâmica, ela só me dá a altura. A tomografia, ela me dá altura e espessura óssea. Então, a espessura óssea é muito importante nesse critério de seleção de qual é o implante que eu vou usar. Se eu tenho um paciente que ele tem uma espessura maior, talvez eu possa usar um implante regular. Se eu tenho um paciente que tem uma espessura menor, talvez eu tenha que usar um implante que ele é um pouco mais fino. Existem diversos tipos de implante no mercado. Eu tenho implante que é um pouquinho mais grosso, eu tenho implante regular e eu tenho implante mais fino. Eu tenho que saber qual é a espessura que o meu paciente tem na boca para eu poder selecionar qual é o melhor implante para utilizar no caso dele. Outro ponto importante na seleção do implante é o formato do implante. Basicamente eu tenho dois tipos de formato de implante. Eu tenho implante cilíndrico e eu tenho implante cônico. O implante cilíndrico, ele é um implante que ele proporciona um travamento um pouco menor. Por isso ele está indicado mais para ossos muito mineralizados, ossos muito duros.
que é o caso do osso mandibular. Ossos que não são tão mineralizados, tem muito trabeculado, que é o caso do osso maxilar, estão mais indicados em implantes cônicos, porque eles possuem um travamento maior, tá? Então, eu preciso saber aonde que eu vou fazer o meu implante. É na maxila ou é na mandíbula? Qual é a qualidade óssea que eu tenho naquele meu paciente, naquela região onde eu vou fazer o meu implante? Seria mais indicado eu utilizar um implante cilíndrico ou eu utilizar um implante cônico? Esse ponto de colocar implante cilíndrico na mandíbula e implante cônico só na maxila, nem sempre ela é obedecida, porque eu posso ter um paciente, por exemplo, que eu vá fazer um implante na mandíbula e ele apresenta uma condição mais mole, o osso está, entre aspas, tem um osso um pouco mais macio. E eu posso sim fazer a instalação do implante cônico na mandíbula. A única questão é que o dentista tem que ver que se o implante entrar muito apertado, muito travado, ele também pode vir a perder aquele implante por falta de irrigação sanguínea chegando naquele implante, tá? Mas isso não necessariamente é uma regra absoluta, tá? É como eu estou dizendo, os implantes ele tem essa característica, tá? Mas não necessariamente faz-se só implante cônico em maxila e implante cilíndrico em mandíbula, tá? Eu já fiz implante cilíndrico em maxila e eu já fiz implante cônico em mandíbula, tá? Para que você tenha uma ideia, por exemplo, se eu vou fazer uma carga imediata, eu estou te falando que o implante cônico ele tem um travamento melhor. Se ele tiver um travamento melhor, é exatamente isso que eu quero, porque eu vou fazer um implante com carga imediata. E para eu ter sucesso na minha carga imediata, eu tenho que ter travamento. Então, eu posso, independente da área onde eu vou instalar o meu implante, eu posso pensar em um implante com característica de melhor travamento, que no caso é o implante cônico, tá? Então, isso só para ilustrar que essa situação de cilíndrico na mandíbula e cônico na maxila não é uma regra absoluta. A superfície do implante também é um ponto a ser analisado na seleção do implante que nós vamos utilizar no nosso paciente. Eu tenho alguns tratamentos de superfície do implante que me possibilita eu finalizar o caso de forma mais rápida. Então eu preciso saber da necessidade do meu paciente em terminar o caso dele de forma mais rápida. Terminar o caso de forma mais rápida significa eu ter que usar uma superfície de implante diferente, que significa que isso vai onerar mais o paciente. O investimento que o paciente vai fazer vai ser maior. Precisamos saber se o paciente está disposto a investir mais para que ele tenha o tratamento resolvido de forma mais rápida. Então, a questão do tratamento, a superfície de tratamento do implante também é um fator a ser considerado. Se o paciente tem necessidade de um tratamento mais rápido, eu vou com um tratamento de superfície diferente. Se o paciente não tem a necessidade de um tratamento mais rápido, eu vou num tratamento de superfície de implante que seja, digamos, convencional. Pessoal, esses são os principais pontos, tá? Principais, claro que tem outros que a gente leva em consideração também, mas esses são os principais pontos que nós utilizamos para a gente poder selecionar qual é o melhor implante para instalar em determinado tipo de paciente, tá? Claro que eu já falei aqui, vai depender também do tipo de tratamento que a gente vai fazer, da condição de saúde do paciente, vai depender também da questão, às vezes, da questão financeira do paciente. Enfim, tem outros motivos, né, que também são considerados, mas eu acredito que esses 4 que eu citei aqui sejam os principais fatores na seleção do implante que a gente vai utilizar em cada paciente.
Mais uma vez eu quero te agradecer por estar assistindo ao nosso vídeo. Se acaso você tem alguma dúvida, algum ponto a ser esclarecido, eu peço para que você coloque aqui nos comentários aqui embaixo. Se você tem uma sugestão de algum vídeo, alguma coisa, pode colocar aqui também embaixo para a gente poder ficar sabendo. Se você achar que o vídeo possa ser interessante para mais pessoas, eu peço que você compartilhe, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.